Olá, queridos, mais uma vez aqui com vocês e hoje eu quero falar um pouquinho sobre reconhecimento. O que o mundo diz sobre reconhecimento e o que a palavra de Deus diz sobre reconhecimento. Vamos lá? Bom, esse assunto é um assunto que é bem extenso e um assunto assim que eu posso dizer que dá pano para manga. Mas eu acredito que o vídeo de hoje não seja tão extenso, né? Eu quero falar apenas algumas experiências que eu tenho vivido e o quanto isso tem me chamado a atenção. Mas antes de qualquer coisa, eu quero dizer para vocês o quanto eu estou feliz, o quanto eu estou alegre. Tivemos uma jornada de lives no nosso Instagram, tivemos uma excelente assistência. E vocês têm atendido prontamente, né, os nossos chamados, eu quero agradecê-los por isso. E agradecer porque nós batemos a marca de mais de 500 inscritos aqui no YouTube. Então, muito obrigada, nossa gratidão do Palavra 2 a vocês, nesse tempo em que temos crescido juntos. Bom, dito isso, então vamos lá. A nossa reflexão hoje é a respeito de algo que tem me incomodado bastante já há algum tempo. E eu tenho buscado isso, entender isso no Senhor. Algo que, se nós formos parar para pensar, eu acredito que não tem nenhum de nós, cristãos ou não, que não tenham passado por esse crivo, né? Primeiro do auto-reconhecimento e depois do reconhecimento que vem a partir do outro. É uma grande realidade que todos nós temos essa necessidade básica. Eu andei dando uma olhadinha e eu pesquisei a respeito. E a psicologia fala que o ser humano ele tem essa necessidade. Bom, a palavra de Deus ela vai um pouquinho contra isso e a gente vai ver ao longo desse vídeo. Por que a palavra de Deus diz sobre isso? O reconhecimento, na verdade, essa necessidade de reconhecimento, é uma necessidade que muitas das vezes se baseia, aí eu não estou generalizando, muitas das vezes essa necessidade, eu não digo que você não possa receber, mas a necessidade de receber esse reconhecimento, ela vem muitas das vezes por um senso de estima que não está muito legal, uma baixa autoestima que acaba prejudicando o entendimento do seu eu. E por conta disso, nós acabamos nos inclinando, e eu vou me colocar nisso também, porque eu já passei por essa situação, como eu estou dizendo para vocês, compartilhando, né? Nós muitas das vezes temos essa necessidade. Parece que se alia um pouco a questão também do que a psicologia também muito coloca em relação a isso, a necessidade de reconhecimento ou agora me fugiu o termo que fala sobre o reconhecimento social, né? Essa necessidade de reconhecimento social. Se você precisa ser aceito, né? A aceitação social, lembrei. Essa aceitação social, ela se junta ao reconhecimento, né? Ao reconhecimento do outro. E às vezes a gente se apega muito a isso. Teve uma vez na igreja, eu não sou de fazer muitos solos, eu participo do Ministério de Louvor, mas eminentemente o meu ministério com música é ministração. É o alvo que eu tenho, que o Senhor tem me dado a trabalhar. E o Senhor, já digo isso já de longa data, aqueles que me conhecem de perto já sabem disso, que o Senhor colocou em mim a aptidão para o canto, para que eu não ficasse tão desafinada quando ministrasse. Mas a realidade é que o canto em si não é o meu primeiro talento, o meu primeiro dom. O Senhor ele tem trabalhado isso na minha vida para que eu trabalhe mais a questão da ministração e assim eu tenho sido bem sucedida até aqui, graças a Deus. Mas das poucas vezes em que eu pude fazer um solo, que fui solicitada para fazer um solo, né, participei há alguns anos já também do coral da minha igreja, todas as vezes que eu terminava de fazer o solo, eu começava a tentar me justificar. Eu ficava me justificando. Se eu achava que eu tinha passado pelo meu crivo, eu me justificava e eu tentava encontrar nessa minha autojustificação para as pessoas a palavra de aceitação, sabe? Aquela palavrinha que bate no seu ombro e diz assim, não, foi tudo bem, não, fica tranquila, você cantou bem, não, você cumpriu bem lá o propósito. E aí parece que a alma da gente, ó,
faz aquele respiro, né? Porque você diz, então, se eu tive a aceitação das pessoas, então ficou tudo bem realmente. E aí a gente anula, de uma certa forma, a aceitação maior ou o reconhecimento maior, que é aquele que vem de Deus. E isso é um processo, tá, queridos? Porque a gente não alcança isso do dia para a noite. A verdade é que a gente fica realmente esperando aquelas palavrinhas de incentivo. E não que isso seja ruim, não é ruim nós termos essas palavras de incentivo. Mas isso de forma alguma pode tomar e deve tomar o primeiro lugar nas nossas vidas, porque aí sim se torna bastante prejudicial na caminhada, na jornada cristã. E nesse dia, num desses dias que eu fiz um solo e que eu comecei a me explicar demais antes de fazer o solo lá no altar da igreja, eu fiz aquele monte de rodeios e fiz aquele monte de explicações. E aí fiz o solo. Quando eu terminei, eu me lembro muito bem, a tia do meu marido, né, chegou perto de mim assim com muito jeitinho e falou assim: minha filha, quando você for cantar novamente, não fica se explicando demais não, só canta, só canta. E eu entendi o que ela falou. Naquele momento eu fiquei assim um pouco impactada, né, porque eu falei, poxa, será que eu falei alguma coisa errada? Será que eu estou falando demais, as pessoas não queriam que eu falasse? Enfim, a gente começa a passar pelo nosso próprio crivo e eu não entendi muito bem assim no momento. Mas depois eu comecei a entender um pouco mais o que ela estava querendo dizer. Às vezes nessa tentativa de autojustificação é porque na verdade a gente está esperando que venha aquela palavra de reconhecimento das pessoas, né? E a gente muitas das vezes incorre num erro crasso, né, quando a gente se depara com a palavra de Deus. E eu quero ler com vocês lá em Gálatas, eu encontrei esse versículo que vem de encontro ao que eu estou querendo falar com vocês hoje. Gálatas 1, no versículo 10, apenas um versículo, quando Paulo fala a respeito dele mesmo. A palavra do Senhor diz assim, eu vou ler para vocês. Porventura procuro eu agora o favor dos homens ou de Deus? Ou procuro agradar a homens? Se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. Paulo aqui ele faz uma pergunta, né, ali aos Gálatas, e ele falando a respeito de si mesmo, e ele auto se afirma, e o Paulo sempre foi muito seguro de si mesmo, a gente vê ele falando ao longo das cartas, né, quanto ele era seguro a respeito dele, do ministério, de quem ele era em Deus, ele tinha a identidade dele bem formada em Cristo, e ele faz essa pergunta, né, e no final ele mesmo afirma, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. E isso me confrontou bastante, isso tem me ajudado a entender que essa busca incessante pelo reconhecimento alheio, pelo reconhecimento do outro, não traz para mim benefício algum, muito pelo contrário. A gente sabe, né, principalmente quem já tem um tempo de igreja, que a adulação, ela não vem de Deus, ela não provém de Deus. A adulação, o muito adular, o muito passar a mão na cabeça, né, o muito exaltar o homem, a figura humana, não provém do Senhor. Porque nós estamos ali, e que isso não seja um jargão para nós, tá, queridos? Mas nós não estamos ali realmente para receber a glória do homem. Nós devemos estar ali certos e convictos de que todo o trabalho que nós fazemos para o Senhor, é para o reino, é por Ele, para Ele, é dele, por Ele, para Ele, não é assim que diz a palavra? E nesse tempo tem muito se falado sobre isso. Então nós precisamos trazer o nosso coração esse entendimento, para que não paire sobre nós nenhum tipo de dúvida ou questionamento, ou até mesmo acusação. Tem muitos que sofrem acusação. Você está cantando? Por que você está cantando? Pregando? Por que você está pregando? Ninguém está te aceitando. Ninguém gosta quando você prega. Ninguém gosta quando você canta. Né? Muitas das vezes essas acusações vêm na cabeça da gente. Ah, você é desafinado, você é desafinada. Ah, você nunca vai chegar aos pés de fulano. Né? E a gente faz muito essas comparações. E é tempo em que a gente busque realmente eliminar essas situações de dentro das nossas mentes, dos nossos corações. Porque há muito mais riqueza, muito mais tesouros em Deus para nós do que Deus separou para nós. Certa vez eu ouvi uma comparação que eu achei muito interessante, né? Em que uma pregadora ela comentava e ela falava sobre isso, e para mim assim descreveu bem quando a gente precisa entender o que Deus realmente colocou na nossa mala e o que Ele não colocou.
Nenhum pai, nenhuma mãe, quando prepara um filho, por exemplo, para ir para uma região fria, vai colocar dentro da mala daquele filho, daquela filha, roupas de calor. Obviamente, um pai e uma mãe vai preparar para uma região fria o quê? Casaco, cachecol, bota, roupas que aqueçam naquele ambiente para qual seu filho vai. A mesma coisa o oposto. Se ele está vindo, né, aqui para o Rio de Janeiro, ele obviamente não vai colocar casaco, cachecol, bota, ele vai colocar roupas frescas, roupas leves, né, em que a pessoa possa se sentir confortável. A mesma coisa conosco. Quando o Senhor ele coloca na nossa mala, né, as nossas aptidões, os nossos dons, os nossos talentos, é porque certamente em determinadas áreas ele vai trabalhar conosco, ele deseja trabalhar conosco em coisas específicas. Então não temos por que ficar questionando, né? E eu não estou aqui hoje querendo falar a respeito de você desejar alguma coisa que o Senhor não tenha te dado. Isso pode ser até um assunto para uma próxima gravação. Mas hoje eu estou falando daquilo que o Senhor te deu, Ele colocou na sua mala e que você fica perguntando para os outros. Ei, será que o meu pai colocou isso na minha mala? Será que é isso mesmo que eu vou usar? Não, você tem que ter a plena certeza de que o Senhor está fazendo isso, que Ele fez isso e que Ele tem feito isso na tua vida porque Ele deseja te usar num momento específico, para coisas específicas, para o seu reino. E é assim que Ele faz com todos nós, porque nós compomos o corpo de Cristo. Então, dessa forma, nós precisamos entender que buscar esse reconhecimento alheio precisa ser rompido dentro de nós, sabe? Eu ouvi, até repostei isso, ouvi não, eu li e repostei isso no Instagram, algo mais ou menos assim, né? Se você faz algo para alguém, agora eu não vou lembrar, eu não trouxe meu celular aqui, senão eu abriria para poder ler para vocês, mas é como se fosse mais ou menos assim, se você deseja ouvir, né, se você deseja receber esse reconhecimento de alguém, então você está querendo o quê? Que se faça barulho? Né? Então é apenas barulho, porque na verdade nós não devemos buscar isso, esses aplausos, né, daqueles que estão de fora, mas devemos buscar verdadeiramente aquilo que está em Deus para nós, o que Deus diz a nosso respeito, o que Deus diz nesse sentido, em determinadas coisas que fazemos em público, seja o que for que façamos, se estamos sendo reconhecidos por Deus, respaldados por Deus, então ótimo. É aí que nós devemos prosseguir, é nisso que nós devemos mirar, né, o nosso pensamento. O pilar da autoestima, quando ele fica abalado, ele gera esse tipo de situação e nos traz sempre desconfortos. A palavra do Senhor diz, né, que a nossa obra nele, toda a obra das nossas mãos, nós teremos recompensa. Tem um texto, né, eu estou lendo aqui para vocês, depois vocês podem procurar, lá em 2 Crônicas 15, no versículo 7 fala sobre isso. Toda a nossa obra no Senhor tem recompensa. Ao passo que também, se vocês forem pegar ali pelo Novo Testamento, nós vamos olhando ali várias vezes, quando o Senhor diz, não saiba a sua mão direita o que faz a sua mão esquerda, quando diz que nós devemos, quando fizermos o nosso jejum, nós devemos nos colocar publicamente bem para que ninguém veja isso, para que a gente não espere receber recompensa ali. Ah, você está jejuando, ó, você tá cheio, tá derramando unção, né? Então, assim, a gente não precisa esperar isso das outras pessoas. E no Novo Testamento fala muito sobre isso, porque em Deus vocês terão a recompensa. Em Deus há recompensa, né? Então, nós vemos o tempo todo o Senhor falando sobre isso, sobre a recompensa que Ele tem reservado para nós. E é essa recompensa que nós devemos buscar. O nosso ser recriado em Deus, deve buscar as coisas que pendem para o Espírito e não para as coisas que pendem para a carne. Porque certamente, se nós ignorarmos isso, nós vamos dar de cara com frustrações, né? Vamos acabar batendo de frente com situações constrangedoras, nós vamos acabar ouvindo o que não queremos ouvir, na é verdade? E se nós contamos tanto com esses estímulos externos das pessoas, com esse reconhecimento das pessoas, e quando ele não vem, então a nossa alma se abate, a gente acha que o nosso trabalho não valeu a pena, então a gente precisa realmente passar em revista a nossa vida nesse sentido. Outra coisa também que acontece muito, quando, por exemplo, você faz algo para alguém, e aí eu já estou saindo um pouco do foco, né, que é o foco que eu mais trabalho, por isso que eu peguei mais nessa frente, falando com vocês agora a princípio,
da questão do serviço que é visto na igreja, né? Mas também tem aquele ponto, por exemplo, quem não está tão em evidência, né, nos púlpitos, nos altares das igrejas, mas que fazem, que trabalham no meio do povo e fazem uma diversidade de outras coisas que não têm reconhecimento. Eu limpei o banheiro da minha igreja, mas ninguém reconheceu isso. Eu cuidei de algumas áreas na portaria, na recepção. Ninguém percebeu isso. Eu tive que fazer uma limpeza nas salinhas do departamento infantil. Ninguém notou, ninguém falou isso. Ou, mais um pouco, eu doei determinadas coisas para a igreja estava precisando disso, eu doei. Poxa, eu doei X para a igreja, ninguém reconheceu isso. Por que nós estamos esperando receber esse reconhecimento? O reconhecimento deve vir do Senhor. E aí entra um texto que está lá em Colossenses, no capítulo 3, versículo 23 e 24. Eu quero ler também para vocês, tá? Para a gente firmar bem esse nosso entendimento. Tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como para o Senhor, e não para com homens, cientes de que recebereis do Senhor a recompensa da herança. A Cristo o Senhor é quem estais servindo. Às vezes a gente passa determinadas coisas também em alguns relacionamentos dentro da igreja, não é verdade? Relacionamentos dentro da igreja, muitas das vezes são muito difíceis. E é interessante porque hoje a gente está mais numa conversa, né? Então, assim, ao longo de todos esses anos, vivendo ali na igreja, na minha igreja, né? Eu tenho certeza que você também pode falar sobre isso. A gente vai aprendendo, a gente vai acumulando experiências, a gente vai conhecendo o outro. Certa vez o meu marido disse para mim, ele falou, na igreja, não espere na igreja pessoas perfeitas, porque na igreja entra o doente, entra aquele que está abatido, entra aquele que está precisando ser restaurado, renovado, curado, restituído. Então na igreja não entra os sãos, na igreja entra aqueles que precisam mesmo de uma transformação. E cada um de nós temos sido transformados, porque nós somos uma obra em andamento. Então ali, como diz a própria palavra, né? Como o companheiro ao seu companheiro, assim como ferro ao ferro se afia, assim um homem ao seu companheiro. E assim a gente vai lutando e vai batalhando e vai se afiando ao longo do tempo. Mas a verdade é que a gente faz determinadas coisas para algumas pessoas na igreja e que a gente sabe também que em alguns relacionamentos nós não teremos a recompensa, nós não teremos o reconhecimento. Eu e meu esposo passamos por uma experiência, eu tenho certeza que ele vai lembrar, ele como sempre, vocês sabem, está atrás das câmeras, em que nós abrimos literalmente alguns presentes que nós ganhamos e nós fizemos com muito carinho e retiramos mesmo, né, de todo aquele nosso enxoval que nós fizemos. Tinha um casal conhecido nosso que estava para casar e não tinha muitas coisas, e nós tiramos do nosso enxoval para poder abençoar esses irmãos, né? E a gente não sentiu uma reciprocidade, não sentiu assim esse reconhecimento. Naquela época ficamos muito frustrados, né? Porque não é que a gente queira que a pessoa dê festa, que a pessoa pule de alegria, ou que ela saia dizendo, olha, fulano fez isso por mim, até porque a Bíblia diz completamente o contrário. Mas a gente esperou um pouquinho mais de reciprocidade e a gente não recebeu. Então, às vezes, isso vai acontecer. Isso vai acontecer. Nós estamos passando por isso e de alguma forma estamos expostos a isso, né? E vão ter aqueles que vão reconhecer e vão reconhecer pelo resto da vida e vão passar 10 anos e a pessoa, né, vai sempre te olhar com aquele olhar de reconhecimento, mas vão ter pessoas que realmente não vão dar o reconhecimento devido. E o nosso coração precisa estar preparado para isso. Há um texto lá em Hebreus que eu quero ler também com vocês, eu anotei aqui, mas eu não abri. Hebreus, no capítulo 6, do versículo 4 ao versículo 11. Né? Se você estiver com a sua Bíblia aí me acompanhando, vamos lá, a gente está passeando um pouquinho hoje na Bíblia, né? Hebreus 6, do versículo 4 ao 11. Eu vou ler então. A palavra do Senhor diz, é impossível, pois, que aqueles que uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus, os poderes do mundo vindouro e caíram. Sim, é impossível outra vez renová-los para arrependimento, visto que de novo estão crucificando para si mesmos o Filho de Deus
e expondo-os à ignomínia. Porque a terra que absorve a chuva que frequentemente cai sobre ela e produz erva útil para aquele por quem é também cultivada, recebe bênção da parte de Deus. Mas, se produz espinhos e abrolhos, é rejeitada e perto está da maldição, e o seu fim é ser queimada. Ou seja, nós somos daqueles que recebemos essa chuva frequente que cai sobre nós, da graça de Deus, da misericórdia de Deus, da sua palavra, dos seus ensinamentos. Se estamos constantemente voltando atrás, né, chamando novamente à existência o velho homem, nós estamos novamente crucificando o nosso Deus. E estamos deixando que o nosso coração seja aquela terra que, ao invés de ser aquela terra que cai a boa semente, que produz os bons frutos, como diz aqui, que produz erva útil, né? Se isso não acontece, então o que vai acontecer? O nosso coração vai ser um celeiro de contaminação e de cultivo de cardos e abrolhos, de espinhos e abrolhos, como diz a palavra do Senhor. E não é isso que Deus deseja para nós. Então, queridos, nesse pequeno vídeo, nessa pequena reflexão, passe a sua vida em revista. Se por alguma razão você tem se deixado contaminar por essas coisas, se isso tem te abalado, se por conta dessas coisas você tem se afastado da casa de Deus, você tem olhado para a casa de Deus com uma certa resistência, né? Isso tem te impedido de estar na comunhão dos santos, passe a sua vida em revista, busque esses textos que nós falamos aqui. São vários textos. Um dos textos em que a gente estava comentando há pouco, no Novo Testamento, se você quiser depois marcar aí para você ler, Mateus 6, de 16 a 18, ali Deus, ele condena, ele exorta a não sermos dependentes do reconhecimento humano. Ele fala, é o texto que fala sobre o jejum que deve ser feito no secreto, fala das doações que devem ser feitas sem reconhecimento, né, do olhar humano, reconhecimento do próximo. Então dê uma olhadinha, passe a sua vida em revista nesse sentido, alinhe a sua vida ao querer de Deus, à vontade de Deus, e não dependa, não mire na dependência do outro, não esteja tão dependente do senso de identidade que você tem nas outras pessoas, porque a sua identidade é formada em Deus. Eu confesso para vocês que eu estou aprendendo. Tenho aprendido, ainda não cheguei lá, estou aprendendo, mas é necessário que a gente busque dia após dia estarmos nos aperfeiçoando em Deus, para que nele sejamos um vaso de honra, para sermos cheios e transbordar para todos quantos nós possamos abençoar. Amém? Que Deus te abençoe com essa palavra, que o Senhor ministre poderosamente ao teu coração e que possamos passar a nossa vida em revista em todo o tempo. Estamos fazendo para quem? Para o Senhor, que para o Senhor o façamos sempre, porque com Ele e nele a obra sempre terá uma recompensa. Deus os abençoe grandemente e até a próxima.